but it seems that my camera is yes. Now it's good. Ok. Tu vou fazer live. Não, temos pena. Hoje é que Temos- vai ser. Não. Temos uma quarta presença, Vai. que é a filhota fofinha da Carla. Boa noite. Tudo bem? Olá, Virna. Estamos só à espera da Lorinela, que está aí a chegar, está a estacionar o carro. Nara! Hello! Hello, Mr. Silent Dark, how are you? Haven't seen you in a long time. It's true. Então, a Marinela está aí a estacionar o carro. Daqui a bocado sobe. E enquanto isso, eu fico aqui a vos entreter, né? A fazer sala. Alguma coisa que já querem que eu diga? Alguma perguntinha? What's going on? What's going on? Eu vou estar aqui a falar sobre infertilidade e sobre endometriose com a Carla, do CrossFit da Latona, e com a Marinela, Lorinela, E como os extras Marinela Mendes. E sim, vamos ter umas aparições da Ochali, de vez em quando, só para pimentar aqui as coisas. Mom life, né? Yeah. Ou tens que puxar isto mais para trás. Yep. Ai, Jesus amado. Ouça. Oh, Érica, tão fofa! Ótimo. Obrigada! Costa aqui. E... Sandríssimo! All is up. Viram o Charlie? Este é o Charlie. Say hi. Hello. Aqui. Olá! Estamos numa fase de não queremos comer nada. Se fosse A chocolate. Nara diz que veio representar a Márcia. Onde é que Oi, tá a Nara. Márcia? Estás boa? A Márcia Bego está em Houston, Texas, doing a course. She went back. Deixa eu chegar agora em tudo. Óbvio, eu não vou fazer isso contigo hoje. Não quer comer, não come, não tem que estar a gritar. Faz favor, e não ponhas o pé na mesa que eu não gosto. Tá bom? Adoro. Vamos lá. Márcia. She's too cute. Nossa. You're too cute. Se vai ter alguma médica? Não. Não vamos ter médica. Vamos ter uma diagnosticada com infertilidade, uma treinadora de CrossFit que tem um trabalho muito bonito de pós-parto com as mulheres, para nós aprendermos a recuperar o nosso assoalho pélvico. Que filho. Fala Bom, sobre ti. Eu até queria fazer esse cocó ao Charlie quando há telemóveis e coisas, faz esse tipo de coisa. A intenção deste encontro, desta conversa, é baseada no meu trabalho. Eu sou professora de CrossFit, mas também já treino mulheres em várias diferentes fases da vida dela. E uma delas é durante a gravidez e na fase pós-parto. E o que eu tenho aprendido é que nesta fase, especialmente naquela fase pós-parto, as pessoas estão mais abertas, talvez tem um tanto uma enxurrada de hormonas, uma fase tão especial na vida da mulher. Eu digo especial porque isso pode significar muitas coisas. E nessas fases em que eu tenho a oportunidade de ter conversas com outras mulheres, em que a gente se vê uma outra. E é no sentido de que não é aquela conversa, como é, estás boa, não, mas aquela conversa em que, como é que tu estás, mesmo? E são conversas que a mim edificam-me, que eu sinto-me como pessoa que estou a fazer algo bom neste mundo, que eu vejo também uma coisa positiva noutra pessoa e saímos muitas vezes lá inspiradas e às vezes nesta nossa partilha de conversas ajudamos alguém. Então a minha intenção, o meu objetivo ao convidar a Sara e de preferência no futuro conversarmos com mais mulheres, partilharmos mais coisas, é exatamente isso, criar um safe space em que nós possamos como mulheres falar sobre coisas que às vezes são consideradas tabus, neste caso muito ligadas ao caso de gravidez,
pós-parto ou não, né? Os processos de cada pessoa e falarmos sobre isso porque eu, por exemplo, posso dizer-vos que muitas vezes em conversas com outras pessoas, ouvindo outros, escutei coisas que falaram com a minha alma. E a intenção é essa, é que talvez nas nossas conversas a gente dizer algo, criar algo que crie uma cascada de mudanças em alguém, que inicie, né? Não vamos presumir que a gente vai mudar aqui vidas, mas que inicie um processo de mudança de alguém, um processo de autoexploração, um processo de encontro próprio. Então nós queríamos ter esse tipo de conversas para, quem sabe, se Deus quiser, inspirarmos outros a terem também essas conversas. Yeah. Essa é a ideia. E cá estamos nós. Mais rapazes, felizes assuntos. Os rapazes organizem as suas conversas. Nós aqui hoje é mulherada. Não é, Charlie? Hoje a gente começou aqui com nós. E assim, se houver homens, porque assim, esse processo obviamente inclui duas pessoas, né? Se houver homens dispostos a ter esse tipo de conversa, mas uma conversa... E abrirem-se também sobre infertilidade. Exato. Para o lado masculino. Nós estaríamos super abertos a esse tipo de conversa, porque eu acho super importante e vai de acordo com aquela ideia que eu tenho que o nosso mundo estaria melhor se nós nos permitíssemos ser vistos como somos mesmo, né? Sem capas, sem imagens. Bom, a Marinela está a ligar para nós. Máximo. Agora ficaram só com o meu. Alô, que tem? Lorena. Até o Charlie Rios disse. São bem-vindos, sim, os homens são bem-vindos, completamente bem-vindos. Era mesmo, acho que era mesmo isso que nós queríamos, que viessem homens para cá também. Não, esse é o outro lado. Em frente, sim, a entrada do prédio que tu estás a falar agora, oposto ao prédio. Tá sim, esse é o meu. Até já. Mamãe. Get back online. Desculpem, Marinela ligou para nós. Estamos aqui a resolver uns assuntos de GPS e Google Maps, que eu já descobri que aqui não funciona tão bem como eu esperava. Ouve. Isto é o máximo. A melhor parte. Mom life, né? Mom life. Mais que é real que isso, na verdade, não pode ser. Eu gostaria que tu ficasse um bocadinho mais calmo, tá bem? Não vou te dar chave, vê se dormes. Não tem camomila? E então pronto, resumindo isso, se houvessem homens interessados nessa conversa, mas de uma forma aberta... Sim, por favor. Yes, let's go, let's do it, bora. 100%. Também queremos aprender. Bom, enquanto estamos à espera da Marinela, há alguma pergunta que vocês tenham para fazer? Vou matar a Marinela! Há alguma pergunta que alguém tenha para fazer que eu devia ter um papel para anotar perguntas? Sim, podes parquear aí fora? Mas não tem. Charlie. Anota aí as perguntas. Chegas aí embaixo e ali na porta eu vou ligar ao senhor do TTM. Mas pronto, mandem alguma coisa e eu respondo agora, mas assim brevemente, e depois se tiver que voltar atrás para responder de novo quando a Marinela... Eu vou buscar a Marinela. Vais buscar a Marinela, ok. O Charlie não vai gritar aqui sozinha comigo? É comigo. Ok, então eu vou ficar aqui sozinha em casa? Sim. 2 minutos que eu embaixo. Ok, não tem fantasmas aqui, né? Não, eu tenho medo de mim, Vem, vamos buscar a Marinela. Meu Deus. Pois, perguntas. Nada, ninguém me pergunta nada. Eu vou ter que ficar aqui a falar sozinha. Porque eu neste momento estou sozinha em casa. Então, alguém fala comigo? Por favor. Hello? Ninguém me diz nada. Charlie roubando a cena assim. Totalmente. Qual é o assunto de hoje? Hoje vamos falar sobre infertilidade e 19 anos e lidar com a infertilidade. Como foi? Na verdade, o diagnóstico de infertilidade aos 19 anos veio através de imagens de uma cirurgia que eu já tinha feito aos 17. Então, aos 17 já a situação estava complicada, só que o médico que me viu nessa altura, aos 17, não soube identificar a endometriose e não me soube dizer que a fertilidade poderia estar comprometida. Então, o tempo passou e aos 19 estava eu a estudar dança e outra médica viu
as imagens da cirurgia que eu fiz aos 17, olhou para aquilo e disse: meu Deus do céu, eu já estou preocupadíssima com a tua fertilidade, estou preocupadíssima com a tua capacidade de poder ter filhos naturalmente. E aquilo foi assim meio tipo, ficar a olhar para a médica do género, a ficha vai cair, não sei quando, não sei, mas nesse momento ainda não caiu. Então, foi daquele género, tipo, tu tens 19 anos, tu estás na universidade, tu tens um namorado, mas não estás para ir virada para casar nesse momento ou ter filhos nesse exato momento. E começas a fazer contas à vida, tipo, eu tenho que estudar o mais rapidamente possível, não posso reprovar em nenhuma matéria porque isso vai me atrasar. Vou ter que ficar mais um ano, às vezes só por causa de uma matéria. Não, tenho que acabar esse curso o mais rapidamente possível para depois poder voltar para Angola, para poder engravidar. E será que a relação vai durar até lá? Será que ele está disposto? Como é que eu vou estar quando chegar lá? Será que a situação não vai piorar? E depois tentar uma gravidez mesmo assistida, será que não vai dar certo? E então foram um monte de perguntas aqui na cabeça que foram pop. E então pronto, foi meio complicado, mas nessa altura pronto, tentei pôr de lado todo esse assunto e tentei manter o foco nos estudos para, pelo amor de Deus, fazer a universidade sem reprovar nenhuma cadeira, o que não funcionou, sem reprovar nenhuma cadeira, para poder chegar ao fim daquilo o mais rapidamente possível. Obrigada! Alguém disse que é fixe o meu corte. Obrigada. Já está a precisar de um retoque, mas obrigada. Se eu tenho período normalmente? Tenho o meu período normalmente. Neste momento não tomo pílulas, não tomo nenhum tipo de hormonas, nenhum tipo de químicos. É tudo completamente ao natural. Acho que veio daqui mais alguma pergunta. Onde pode a mulher angolana pedir ajuda em caso de infertilidade? Caso o sistema público de saúde existe, onde, como? Bem, isso é realmente uma coisa que eu tenho que pesquisar um bocadinho mais, mas o primeiro de todos é sempre... Estão aí a vir. Primeiro de todos é sempre o nosso ginecologista. E o nosso ginecologista depois vai nos encaminhar para um especialista em infertilidade. E já há cá em Angola um médico que tem estado a fazer fertilizações in vitro. Olá! Já estamos live aí também. Vamos começar de verdade. Mais alguma pergunta? Ok, não está a vir nenhuma pergunta ainda. Chegamos. Entra, vamos conversar. Está aí. Olha só quem está aqui. Agora vai ficar tipo a chegar atrasada. Manda quem? Chegaste? Isso é o mais normal no mundo. Então, culpa minha. Quase sempre o meu tão... Não queres ficar A infertilidade relacionada com a cirurgia? Não, nem pensar. É um parceiro, como é que pode ajudar a parceira? Vamos falar nesse assunto dos parceiros. Esse chazinho está giro, vamos lá, pessoa. Estamos completas. Estamos. Nós temos que juntar um bocadinho mais os telefones, né? Pois é, acompanha bem. Deixa eu servir o teu. Faz bem? Estou, fico já. Chegar aqui Tu não sabes explicar, Carlos. Eu não sei explicar. Estou a explicar o que aconteceu aqui. Eu vivo fora há muito tempo, então eu não estou habituada a essa vida de aquele prédio, vir ali, não sei o quê. Aquele contentor verde. Vira no contentor verde. Oh meu Deus do céu. Então eu disse, eu quero. Só que o quero já tinha ultrapassado o tal lugar. Tive que virar, mas pronto, bora. Estavas a... Sim. Então pronto, vamos começar do início. Dos 12 anos, quando apareceu a minha menstruação. Então, quando apareceu a minha menstruação, foram assim, tipo, só uns 3 meses normais, né? Depois desses 3 meses, as dores começaram a ser estupidamente
horrorosas. Vamos pegar isso para aqui. Queres pôr? Yeah. Ok. Ficamos mais. Original. Vamos trabalhar em todo mundo. Não podemos interromper a Sara. Desculpa, Sara. Desculpa, Sara. É melhor este? Ok. Tá, ok. Pronto, já não mexemos mais. Yeah. Então as duas começaram a ser estupidamente horrorosas e até se gozou, porque naquela altura meu pai estava a viajar muito, se gozou que era aquela situação que os filhos têm quando os pais viajam muito. Vai ficar doente à toa porque o teu pai viaja. Que tem que pôr a tirar a camisola. Exatamente. Ah, mas é que eu estava mesmo a dormir com a camisola do meu pai. Deixa eu dormir com a camisola. Estava a dormir com a camisola do meu pai e não funcionou para nada. Então, mês vai, mês vem. O que acontece? A minha mãe começou a prestar um bocadinho mais de atenção ao que se estava a passar, que ela é médica, e disse, bem, estas dores não são nada normais, eram dores mesmo muito horríveis durante o período, não são nada normais e eu estou meio a desconfiar que tu tens endometriose. E eu fiquei meio assim, endometriose, o que é isso? Mas lá ela explicou o que era, e que é uma doença do foro reprodutivo, que se caracteriza por partes, célulazinhas do nosso endométrio. O endométrio é o tecido que reveste a parte interior do útero. Se deslocarem do endométrio e irem parar noutras partes do nosso sistema reprodutor, e também podem viajar para fora do sistema reprodutor, para toda a cavidade abdominal. Então isto quer dizer, afetam intestinos, afetam bexiga, afetam rins, podem chegar aos pulmões e podem chegar ao cérebro também. E então, um dos maiores sintomas da endometriose é realmente muita dor, mas há mulheres que não têm dor. E a endometriose tem 4 estágios, e quanto mais ela vai avançando, mais perto nós vamos ficando da infertilidade. Então, pronto, a primeira coisa que nós conseguimos fazer foi mandar-me para o Brasil e ver um médico lá, que disse que sim, que eu tinha endometriose, mas eu não podia fazer muitos exames, não podia fazer uma laparoscopia, que naquela altura era o único exame que de facto nos comprovava que eu tinha endometriose, que é um exame cirúrgico. Eu tinha 13 anos e era muito cedo para se fazer uma cirurgia. Posso perguntar uma coisa? Podia explicar um bocadinho mais sobre o que é esse procedimento que fizeram? Essa laparoscopia, o que é que aconteceu? Sim. Vou explicar um bocadinho mais lá à frente. Que ainda tinha 13 anos, timeline, ainda não fiz essa laparoscopia. E então, pronto, o que ele receitou foi óleo de prímula, que depois, muito mais tarde, eu descobri que ainda aumentava mais a endometriose. É muito sugerido. É um erro acerta até a opção de encontrar paz. Mesmo assim. Muito isso, porque também. o óleo de prímula tem bué de estrogênio. E a endometriose alimenta-se de estrogênio. Então fui tomando óleo de prímula, e o óleo de prímula não fez efeito nenhum. Depois, já tendo voltado para cá, uma outra ginecologista pôs-me a fazer Depo-Provera, mas doses muito baixinhas, porque eu era muito nova, mas mesmo assim são hormonas artificiais que são postas no nosso corpo. Então eu acho que o meu corpo nunca se desenvolveu como se deveria ter desenvolvido se fosse naturalmente, né? Mas pronto, sempre sob influência de hormonas sintéticas. Nada funcionou. 13, 17. Sempre assim, com muita dor. E aos 17 fui para a África do Sul e fiz a videolaparoscopia, que é um procedimento bastante simples, bastante rápido. A gente só fica 24 horas sob observação, depois vai embora para casa. Bastante rápido quer dizer, depende daquilo que se encontrar lá. Então eles abrem-nos 3 buraquinhos, um no umbigo e 2 um bocadinho aqui mais em baixo, ao lado dos ovários, e põem lá uns tubinhos. Um tem uma câmara e outros são 2 em que eles vão manipular aquela zona toda. E enfiam lá um gás para encher a tua barriga toda e separar os órgãos, para eles poderem ver o que é que se passa lá. E para verem onde é que tens focos de endometriose, onde é que tens aderências. Aderências é um processo
cicatrizante que acontece quando tu tens lesões dentro do teu corpo, lesões ou inflamações, e depois as aderências são um tecido que é como se fosse a cicatriz que acontece aqui fora, que vai cobrindo a zona que foi lesionada. Só que o que é que acontece com as aderências? Elas depois acabam por colar um órgão ao outro. Então, pronto, acontece que tinha ovários assim, e as trompas assim, todas agarradas ao útero e pronto. Isso é que provocava toda a dor? Era isso, e era o processo inflamatório também da endometriose. Então, nessa cirurgia, o senhor doutor médico diz, não tem endometriose. Não tem endometriose. Isto aqui, pronto, tem bastantes lesões. Onde é que vieram, então? Não, ele disse à minha mãe que eu devia ter feito um aborto com Cytotec. Disse que fizeste? Ele disse à minha mãe que eu devia ter feito um aborto com Cytotec, por isso é que eu estava com aquelas lesões todas. Máximo. Então, aquilo foi assim, saí da cirurgia. Sara, diz-me o que é que se passou. Meu Deus. Mas estou no meio desse mamo, pode ligar para mim no meio do Então, vídeo. pronto, aí é que a minha mãe me explicou o que o médico lhe tinha dito e eu disse, não mãe, eu nem sei o que é Cytotec. Meu Deus. Nem eu. Eu nem sei o que é Cytotec, mas é um medicamento que é usado para causar abortos e também é usado para induzir partos. Caramba! Aqui sabemos muito bem o que é Cytotec. Eu não sei. Sim, Você não é daqui. Olha. Eu até aprendi aprendi que era um medicamento que nem era para mulheres, era tipo para homens, mas é altamente abortivo, então é super usado. Até nas clínicas, os médicos às vezes começam os abortos dando Cytotec para tomar e introduzir. Exatamente. Ok, aprendi algo novo, não sabia. Então, pronto, eu disse, ela deve ter tomado um Cytotec, aparecem aqui muitas meninas com esse caso. Meu Deus! Mas ele é médico, ele não pode ir no... Pode, ou pode? Eras menor de idade, não era? Tinha 17 anos. Eu não podia dar para esses comentários assim a tua mãe? Isso até é a violação da privacidade do cliente, não? Isto é muito estranho. A mãe era responsável, né? Estou um bocado chocada. Então, depois disso foi enfiar-lhe ali um monte de... Temos que ler. Diz. Enfiaram aí um monte de anticoncepcionais, mais em cima. Mais hormonas para controlar a dor. Nunca controlaram. Os anticoncepcionais ainda me faziam sentir pior, era náuseas, era dor de cabeça o tempo todo, era oscilações do humor. Nunca gostei de anticoncepcionais, nunca na minha vida. Mas pronto, lá tinha que tomar porque era o tratamento, era anticoncepcionais e depois anti-inflamatórios e todas essas coisas para. Exatamente. Então, assim foi até que houve uma altura em que eu tive um abdômen agudo, uma inflamação pélvica profunda, que tive que parar à maternidade. Tive que parar a maternidade de Gangula porque era onde a minha mãe tinha ginecologista da confiança dela, para verem o que se passava comigo, e a cirurgia tinha originado em mais aderências porque pronto, é um processo em que corta, não sei o que, invasivo, tinha dado em mais aderências e mais ainda estavam todos agarrados os meus órgãos. E então pronto, isso depois aos poucos foi se desenvolvendo e fez aquele processo de abdômen agudo que eu tive, então tive que fazer uma baita de uma medicação para diminuir a inflamação e tudo mais. Até na altura ainda ficaram a pensar que eu tinha uma gravidez ectópica. Sempre uma coisinha. Sempre é sexo, né? Exatamente. Ela deve estar com uma gravidez ectópica, tem que fazer ainda um teste de gravidez para ver se não está mesmo grávida e não sei o que. Enfim. Daí houve esse episódio, tratou-se desse episódio. E depois lá para os 18
fui viver para a África do Sul, para Cape Town. Quando fui a Cape Town, a minha mãe procurou uma médica homeopata para que eu me visse, né, que a gente já tinha estado nos outros médicos todos, né, nos outros ginecologistas todos. Então, queríamos ver qual era a abordagem da homeopatia. Bom, a médica homeopata estava assim um bocadinho meio perdida, mas ela disse-me que eu tinha que fazer as pazes com o meu corpo do filho. O que é que isso significa? O que isso significa? Fuck. Foi. Não vou fazer pazes com o meu corpo, coisa nenhuma. Essa brincadeira está a doer muito. Não, isso não existe. Não existe fazer pazes com o meu corpo, mas isso depois começou-me a fazer sentido muito tempo depois. Recentemente fez, agora faz muito, muito mais sentido isso que ela disse. Então, ela recomendou outra ginecologista. E lá eu vou ter com outra ginecologista, já aos 19 anos, que olhou para todas as fotos que eu tinha da cirurgia feita aos 17 anos. E ela era, mas a endometriose está aqui. A endometriose está aqui, eu consigo ver a endometriose daqui. Por que ele não viu? Por que ele não diagnosticou a endometriose? Por que ele não fez o tratamento correto? E eu assim, eu não sei, não tenho as respostas para essas perguntas. Uma médica com os mesmos exames há 2 anos atrás olhou e disse: é isto, este é o caminho. E todos os outros estavam a ver aborto, exatamente, gravidez. Tu sabes tudo. Esta aqui vai para uma outra conversa que é complicada. Estavas no Brasil e tu sabes que é aquela ideia de que as pessoas, principalmente nós, pretas, sexualização, começamos super cedo. E já tem uma pessoa nunca sabe, mas aquela sugestão do preconceito muito grande de alguém que diz que já fez um aborto e não sei o quê e não conseguiu dizer a verdade. Se não há 17 anos já só pode ser isso. Estou assim um bocadinho chocada. Então, ela olhou para aquilo tudo e a endometriose está aqui, está super evidente e eu neste momento estou super preocupada com a tua fertilidade. Foi o que ela disse logo. Eu estou muito preocupada com a tua fertilidade. Eu não sei se tu vais conseguir ter filhos naturalmente, vai ser muito difícil porque a tua fertilidade já está comprometida. Assim, olhei para ela e eu fiquei assim, mas e assim fazemos o quê? O que é que fazemos? O que dizes a uma pessoa de 17 anos que não vai ter filhos? 19 anos. Isto é brutal. E foi do género, de perguntas começaram a surgir na minha cabeça. Então, o que é que eu faço da minha vida agora, né? Vou estudar o mais rapidamente possível para acabar o meu curso e não reprovar em nenhuma matéria, porque se eu reprovo em só uma matéria, eu ainda tenho que ficar mais um ano a repetir essa matéria. Tenho que estudar o mais rapidamente possível para voltar para Angola, para me casar, para ter filhos. O mais rapidamente possível, porque a médica disse que eu tinha que tentar engravidar o mais rapidamente possível. Foi tanta coisa assim na minha cabeça, mas pronto, eu disse, uma coisa de cada vez, vou pôr esse assunto de lado e vou me preocupar com os meus estudos. E ainda por cima eu estava a estudar dança. E é daquelas coisas que tu quando estás a estudar, estás a fazer o curso e não queres ficar grávida nessa altura em que estás a fazer o curso, e depois quando começares a trabalhar como bailarina também não queres ficar grávida assim tão rapidamente, né? Sempre quis muito ser mãe, mas também não era o timing, não era o tempo para pensar nisso, para desenvolver esse assunto. Tinhas 19 anos, não era a altura para pensar nisso. Nada a ver mesmo. Então, pronto, vou estudar o mais rapidamente possível e mudo aí de plano, né? Fico a dar aulas de dança, pelo menos já não é tanto performance que exige que eu esteja lá no palco, mas pronto, dou aulas e tento despachar esse assunto da gravidez o mais rapidamente possível. E então, enquanto estamos nesse entretanto de eu estudar, o que é que fazemos? Ela disse que eu devia fazer um tratamento de suspensão da menstruação, mas que esse tratamento só se podia fazer durante 9 meses, não 4 anos, ou mais os outros 3 anos que eu tinha para acabar a faculdade. Porque 9 meses era o tempo natural de suspensão de uma menstruação, né? Para uma pessoa jovem, sim, idade fértil.
senão alguma coisa fora disso já havia de ser uma manipulação maior e depois podia me causar danos maiores. E então, pronto, vamos em frente com esse tratamento. Pelo menos durante 9 meses conseguimos manter a coisa mais ou menos controlada e pronto, assim foi. Tratamento de suspensão da menstruação por 9 meses. Acho que nos primeiros 2 meses a menstruação ainda veio, mas depois deixou de vir. E aquilo foi como se fosse uma felicidade. Não ter menstruação durante esses meses todos, mas em contrapartida, 2 dos efeitos secundários do tratamento foram muito fortes, que foi diminuição da densidade óssea e depressão. Então, para quem está a estudar dança, não é nada bom ter diminuição da densidade óssea. Como é que deste conta? Como é que deste conta? Por exemplo, uma pessoa quando dá conta, tipo, de repente partiu uma perna, já passou muito tempo, né? Como é que te percebeste que tinhas isso? Como é que te percebeste que Chegou uma altura em que eu comecei a sentir muitas dores nas articulações. E eu não entendia de onde é que estavam a vir as dores. E eu já não conseguia nem mais dobrar os joelhos. E os exames estavam a vir e eu estava a começar a ficar assim. Tipo, os exames estão a vir, eu não estou a conseguir dobrar os joelhos, como é que eu vou fazer os exames? Que brincadeira é essa? Então, corri para o médico e depois estava com uma dor na anca muito forte. Corri para o médico, exames daqui, exames dali, e eles deram conta que eu tinha tido uma lesão na anca, exatamente pela diminuição da densidade óssea e pela cartilagem ter estado a ser tipo desgastada. Depois o osso começou a roçar no osso e fez ali uma coisa chata. Então eles disseram, bem, isto é uma situação que vai fazer com que tu tenhas que ser operada o mais rapidamente possível e depois tens 6 meses de recuperação. Depois tens 6 meses de recuperação, depois podes voltar a dançar, mas isto vai voltar a acontecer. Mas quando dizem operar a anca, o que é que eles querem dizer? Como assim? Eles tinham que operar a anca tinham que repor a cartilagem e curar aquela ferida toda e tudo mais. Então, foi do género, tu vais ter que estar continuamente a repetir esta cirurgia se tu quiseres continuar a dançar. Do género, o doutor está-me a aconselhar a não dançar mais. Assim, fim de carreira de uma grande bailarina como é que começou. Foi exatamente isso. Então, nessa situação, mais já o efeito depressivo que já tinha a medicação, aquela fase da minha vida acabou ali. Ele disse, bom, podemos não fazer a cirurgia, que isso naturalmente vai melhorar, mas se tu quiseres continuar a dançar, tens que fazer a cirurgia. Então foi aquela tomada de decisão, vou ter que parar de dançar. E voltei. Mas sério, tu estás a contar isso assim, tipo, não sei o que aconteceu, mas eu estou a ouvir alguém dizer, uma pessoa super jovem que tem que operar a anca, que tens problemas nos teus ossos, que são coisas chocantes, que a mim me parece, uma pessoa com essa idade ouvir isso, parece uma coisa chocante. E mais ainda, eu fui atleta uma vida inteira, e se alguém tivesse-me dito, eu super jovem, que não ia poder continuar a fazer aquilo que eu faria, teria um impacto muito grande, porque a minha identidade também estava ligada a isso. E logo naquela altura, né? Porque a nossa identidade está exatamente muito vincada naquelas coisas. Exatamente. Não foi nada fácil. Eu acho que eu saí do médico, eu estava a viver lá sozinha. Eu saí do médico assim, tipo, com uma nuvem aqui na minha cabeça. E fui para casa e estava a pensar na forma de contar à minha mãe, e quando liguei para a minha mãe e contei, chorei, fui contando, mas eu sou daquele tipo de pessoas que tipo, toma logo uma decisão e vai em frente, e eu disse, Touro básico, né? Básico. Outro touro. Toma uma decisão e vai em frente. Então eu quando saí do médico, eu pensei, eu gosto muito de dançar, e se eu não puder dançar profissionalmente, ok, mas eu quero dançar para o resto da minha vida em tudo quanto é festa. Então, por mais que aquilo me tivesse a doer, tipo, essa foi a minha motivação para seguir em frente, porque eles disseram coisas do género tipo,
isto é daquele tipo de situação que vai, se tu não cuidares, vai degenerando e depois tu vais ficando com cada vez mais dores nas tuas articulações, na tua anca e vai-te ser difícil de andar. E eu disse, não. Prefiro parar. Ok, prefiro parar e ando e corro e danço, tipo, quando tiver que dançar numa festa e aí continuo a dançar nas festas. Já. Tens cara disso. Oh, vale! Vou pagar esta Tu tens o perfil aberto? Tu tens o perfil aberto? Tenho. E tu abriste? Está tudo aberto. Então vamos filmar. Então, assim foi. Eu tomei a decisão, não, ok, paro com isto. Custou imenso, custou muito. Eu lembro-me de ter chegado aqui e ter estado deprimida. Mesmo enquanto estava lá, eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga. E cheguei aqui muito deprimida e houve um momento em que um amigo meu estava a conversar comigo e eu disse-lhe, porra, o que eu sou agora? O que eu sou agora? Tipo, tudo que eu achava que era, estava naquilo que eu estava a fazer, estava naquilo que eu estava a estudar. O que eu sou nesse momento? Eu não sei, eu não estou a conseguir me encontrar, eu não estou a conseguir ver onde é que eu me meto, qual é o caminho que eu sigo, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer da minha vida, tipo, o que eu sou agora? Não sei. E era mesmo a sensação, tipo, que a identidade foi-me retirada. E então eu tive que passar por isso, de voltar a me... Voltar não, foi me redefinir, descobrir o que eu podia ser, né? E então, fast forward, acabei por ir para a Argentina, que tinha lá uma amiga minha que me pediu muito para ir para lá, e então fui. E experimentei estudar design de comunicação, só que tipo, passar muito tempo à frente de um computador não era nada a minha cena. Não, toda vez não. Quero meus óculos. Passar tempo à frente de um computador não é a minha cena. Então em 3 meses eu disse, aqui não dá, aqui não dá. Deixa-me procurar outro curso nessa faculdade que eu gosto e vi teatro e comecei a fazer teatro. E teatro estava aí super bem. Pronto. O que acontece? Certo dia, também com a menstruação, dor. Eu na cama, graças a Deus era um fim de semana, eu na cama e não conseguia me aguentar com tanta dor. Eu disse, não, fogo, eu tenho que ir para o médico, não posso continuar aqui assim. E então, chamei um táxi, desci o prédio, entrei no táxi assim. É muita dor, meu Deus. É muita dor. Mas essa dor, meu Deus. É muita dor, muita dor. Jesus Cristo, só pra vocês terem noção, já apanhei morfina por causa dessa dor. Não, então é grave. É muita dor, muita Na dor. Holanda eles também dão isso para as pessoas que já começam a complicar. Cheio, é muita dor na vida. Do facto. Consegui pôr os olhos da mamãe. Ela não está a ver nada, mas pronto. Pela sua velocidade. Exatamente. Tá bom. Então fui para o hospital e por sorte havia lá um anjo de uma senhora que era a tia Esperança, que estava lá na Argentina também, que estava no hospital na mesma altura e eu assim na recepção ali a gritar de frio com os ar-condicionados todos ligados. Com os ar-condicionados todos ligados e com uma dor horrível e todo mundo sabe que quando a gente está com dores menstruais a gente não quer frio para nada. E eu olho e vi a senhora e comecei a dizer, tia Esperança, estou aqui. E ela ficou meio assim, mas Sara, o que estás aqui a fazer? Então ela ficou comigo, acompanhou-me, tipo, estava lá na Argentina, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Então ela acompanhou-me e naquele dia fui internada e... tá fixe. Naquele dia fui internada e fizemos ecografias, exames daqui, exames dali e a tia Esperança ligou para a minha mãe e disse qual era a situação. Depois eles vieram ter comigo e disseram que eu tinha um endometrioma, que é um quisto no ovário esquerdo causado pela endometriose.
E era isso que estava-me a causar aquela dor horrorosa. E o endometrioma tinha que ser operado. Então aquilo foi do género, vamos operar agora, não vamos operar agora. Não, agora vamos te manter aqui, vamos te dar medicação para as dores. E vamos te encaminhar, porque era banco de urgência, né? Vamos te encaminhar para um ginecologista para que depois faças a tua consulta e prepares a tua cirurgia, porque não temos ninguém aqui para te fazer uma cirurgia de emergência. Então assim foi, mandou-se vir a mãe, a mãe veio, fiz a cirurgia e foi do género, de novo, a situação está muito má, ela tem que tentar ter filhos o mais rapidamente possível, conseguir... Por que me perguntar isso? Porque eu ouço isso muitas vezes, as pessoas dizem, quando tens dores, por exemplo, eu vi várias vezes isso. Eu, felizmente, tenho a sorte que nunca me doeu nada durante o meu período. Tanto que eu, quando estava grávida, dizia, mas dor de parto é que é, dor de período, eu ficava assim, então continuo sem saber o que é. Mas queria entender por que é que as pessoas dizem, os médicos sugerem que ter filhos seria uma eventual cura para uma endometriose. Por quê? Eu acho que não é bem ser cura, é mais isso vai piorar e não teres é tipo muito complicado. Vais ficar infértil. Em alguns casos vai já fazer para podermos te arrancar isto tudo daí. Sim. Em alguns casos faz esse filho para podermos te pegar nisso que está a te fazer mal e arrancar. Noutros casos aqui em Angola, com alguma ignorância, é que é mesmo tipo faz porque cura. E essa é a parte que irrita muito. Não é só aqui em Angola. Isso passa com filho. Quando tiveres filho, olha, a minha prima também era A minha avó assim, disse depois... eu era assim, passou depois de ter filhos. Isso é que é muito irritante. Agora, quando dizem assim, olha, você não tem como, isto aí está tudo muito complicado e o objetivo é tirar-lhe isto tudo. Então vai fazer filhos. Aí que já estou na outra conversa, que é aquela pergunta que vais fazer. Eu acho que a pergunta desse é, você quer filhos? Não, isso não é isso é outra possível. conversa. Porque há pessoas que mesmo quando tu dizes que tu não queres, pensam que é temporário. Sim. Por exemplo, se tu em idade fértil tentares fazer procedimentos para não ter filhos, nem a mola te põem. Dizem que não te põem o DIU porque tu ainda vais ter filhos e depois complica. Não se faz nada porque dizem que isso pode passar a vontade de não ter e então... Ela é maternidade compulsória. É super. O que eles dizem que a gravidez cura, eu não faço a mínima ideia, mas realmente a abordagem foi essa. Tenha os filhos o mais rapidamente possível para depois podermos fazer uma laparotomia e limpar isso tudo, arrancar isso tudo que está aí. Se eu posso fazer uma interjeição daquilo que eu percebi, porque eu gosto de ler e vícios, né? Antiga do jurista, vício é a minha mania. E uma coisa que eu percebi é que é naquele processo em que, mensal, né? Em que o endiômetro fica grosso e se houvesse um ovo fertilizado, pronto, ficarias grávida. E como não acontece, chega uma altura que engrossa e depois o corpo próprio, através da menstruação, livra-se disso, né? Então consigo imaginar que eles estejam a dizer que vais ter uma pausa de 9 meses. Se não estiveres a fazer esse processo durante 9 meses, mas isso não seria, não sou médica, né, mas estou até aqui a tentar perceber, seria pelo menos uma pausa de 9 meses, porque logo a seguir, se for como eu e o Charlie, quase 2 anos sem me aparecer o período, então ficaria 2 anos sem esse processo de... Mas tu ficaste 2 anos sem aparecer o período por causa da amamentação. Sim, é o que eu estou a dizer, então... Exato. No meu caso, digamos que se eu tivesse endometriose, teoricamente seria uma pausa de 9 meses, que é a vida da Charlie, mais 2 anos depois. Mas se o processo começa sempre que eu começo a desenvolver para criar, para começar a ter a minha menstruação. Se volta a doer, isso também não é garantido, porque tipo, a minha menstruação apareceu 4 meses depois do meu filho nascer, eu ainda estava a dar de mamar e dei de mamar. Tipo, a minha sorte, e não é que eu odeio o meu período, mas foi fixe não ter que procurar nenhum campo. Viver assim a vida. Podes crer. Então, lá vem ele, tem que engravidar o mais rapidamente possível para nós podermos fazer a laparotomia e cuidar disso em condições, porque a laparoscopia já não é suficiente. Então, então, tem que ter filhos o mais rapidamente possível. Até tinha um namorado naquela altura. Até tinha um namorado naquela altura. Muitos médicos não põem... A gente conversa já então. então. Nunca tiveram filhos. Os Como médicos... sabes que esse tal namorado... A ter um filho seguido... Tem que passar... Olha, isto... A informação, não é? Tem que passar a informação. Exatamente, tem que passar a informação. Mas mais uma coisa, porquê é que tem que se passar a informação se a pessoa está a namorar com alguém logo no princípio?
por que temos que passar essa informação? Se a pessoa está aqui. Está namorado com alguém logo do princípio, por que tens que passar essa informação? Não, de que vais fazer filho ou não? Vais fazer filho sem fazer. Acabei de te conhecer, estou a namorar contigo, vou te explicar isso. Vais fazer o quê? Pera. Isso foi quando eu conheci o meu ex-marido. Quando eu conheci o meu ex-marido, essa foi a primeira coisa que eu disse. Ouve. Tem que fazer filho agora. Não, eu não disse tem que fazer filho agora. É engraçado que, tipo, uma das primeiras coisas que ele me disse foi eu vou te engravidar. Eu disse, calma só, pai. A situação não é assim tão fácil. Exato. A situação não é assim tão fácil. Então, se estás a falar a brincar ou não estás a falar a brincar, deixa eu te explicar como é que a coisa é. Exato. Mas sabes que aqui em Angola acham que isso é tipo te amo, né? Vou te dar filho. Aqui é vou te dar filho. Ei, você vou te dar filho. Gosta muito de mim, me ama. Eles próprios, a forma deles de expressar amor é dizer vou te dar filho. É uma grande declaração de amor. Não Vou te dar sabemos porra. gravidez e bebê ter relação, enfim. É muito engraçado mesmo. O pior é que dá filho e depois não fica, né? Não, porque aqui detalhes, não é detalhes. dá um presente, vou te dar uma flor. Depois já está contente. Fica com o teu presente. E como se diz, pede obrigado. Calma aí. E sabes que por isso é que a mãe do meu filho é tipo uma coisa, é uma boneca de porcelana. Eles ficam extremamente irritados quando a mãe do meu filho namora. A mãe do meu filho é um vaso. Sim. Mas eu Quem é aquela que está aí? É a mãe do meu filho. Mãe do meu filho. Aquela que entrou aí na discoteca, a mãe do meu filho. Muita graça. Assunto. Mas é pá, diz lá. Então, pronto, o namorado da altura assustou-se com a situação. Epá, não culpo, né? Assustou-se com a situação e fugiu. Parei de fugir. Eu não culpo, porque é realmente uma situação que põe assim meio entre a espada e a parede. Mas acho que o maior... Não é como lá no Encontros que bebem álcool até morrer. Não, estou a tentar não. Como toda mamãe, estou a tentar ter uma aparência de uma senhora honesta, né? Aparência, né? Mas eu também trouxe uma. Mas sei que vocês são as duas vegans, né? Não, porque eu trouxe queijos. Tá bom, pronto. Sem comida, vamos. Então, realmente foi muito doloroso. Muito. Não vou mentir, doeu mesmo. Doeu mesmo. Quando ele fugiu? Não, dói muito. Dói. É mesmo. Mas, tipo, se a gente for analisar a coisa com compaixão, né? Sim, naquela altura também. Não é fácil. Assim, eu também vou dizer, eu se fosse homem, eu acho que os filhos não é assim. Eu ainda estou a namorar. Nem porque és mulher, também não é assim. Eu se engravidasse mesmo, eu se engravidasse. Se eu sou homem, tenho esperma. Se eu tivesse esperma, eu não aceitava mesmo assim pessoas que engravidam de mim. Do nada não é, mãe. Não, eu sei que não é do nada. Mas, é complicado, as pessoas têm que conversar. E às vezes tu tinhas que idade na altura? Eu tinha 21. E ele tinha quem? Desculpa, ele tinha mais 5 anos que eu. Miúdos. Mas ele não estava a pensar nisso. É complicado essa conversa. Nossa, coisa tinha mais 5 ou 6 anos que eu. É complicada de facto, mas tipo, também não há necessidade de fugir. Não, isso já é crime. Diz só, tipo... Não, são brutos, não são... Mas fugiu do real? Não fugiu mesmo. É tipo, the number you're down is no longer é mentira! Pensei que fugiu de não esteve comigo, acabou a relação, fugiu. Acabou a relação! Sim, mas desapareceu, não fez aquilo do ghosting. Ghosting? Não fez ghosting. Ei, cada um com sua capacidade, Magnela. Não, o mais engraçado... Não vou contar? Conta. Vou falar. Ele não está nesse live, está anônimo. O mais engraçado é que ele fugiu e pronto, porque ele também já estava numa outra situação com uma outra moça. Ninguém está tão sempre. Ele não queria engravidar. Tu foi? Engravidou. Eu dancei na rua quando eu fiquei a saber que ele tinha engravidado. Estravou porque estravou.
Mas Grande Olha, não há. Aí ali continua. tá continua. Acho que não há Aí pouco, continua. não há pouco. Yeah. Eu dancei na rua, o pessoal estava assim a olhar para mim, eu a dançar na rua quando eu soube que ele tinha engravidado. Eu Engravidou, Pronto. Então. Mas engraveçou, estás a ver como é que a vida é? Yeah. Mas eu espero. E eu fico, mas depois ele. É pá, que ridículo, está a ver? Egos. Esses erros que acontecem com os diretos, imagina se deixa pensar em gravar. Eu até agora já não vou, eu vou gravar-vos a vocês. Vou pôr aqui. Yeah. Então, assim foi. Epá, tipo, tu estás nessa situação que os médicos estão a pôr pressão, tens que engravidar o mais rapidamente possível. O teu namorado deixa-te, fica com outra. Pô, engravida. Não, na tua cara. Não. Isso é muito doloroso, né? Na tua cara, quer dizer, ele não podia entender o teu tema e foi fazer um filho. Ó, é pá, essa coisa de... Salvaste, na verdade salvaste. Será? Não, salvou-se de uma situação com um amigo que claramente Sim, não tinha, sim, não que tinha um amigo que capacidade. não tem solução. Não, amigo, não, não Pronto. Mas Normal, a Sara é fofa, não é? Meu coração! Não sei. Medroso só, né? Também, coitado, Mas sim. é agressivo. Não tem culpa. fácil, não é fácil. Eu vou te perguntar o seguinte, porque houve nessas conversas das pessoas que eu já tive com amigas, tem uma amiga que já disse, já fiz 6 IVFs, antes teve grávida 6 vezes e perdeu, e uma das coisas que ela diz que uma das relações dela terminou por causa disso, e na altura aquilo que nós estamos a conversar aqui agora é uma coisa que já se passou. E parece assim uma coisa tipo, estamos a conversar de algo que já passou, já não, mas isto na altura é uma coisa. Neste momento. Exatamente, é uma coisa visceral, uma dor visceral. Isto é muita dor mesmo, hein? Aquilo foi oração atrás de oração. Aquilo tu pensas, mas aquilo não o que é que brinca. se passa, né? Hoje a pessoa fala dessa maneira, mas... É verdade. Naquela muito altura, difícil. naquela altura, Norma Brief, não estás aí, orou comigo. Deve estar aí. Eu vou pegar o telefone de quem para eu ver as mensagens das pessoas. Não, se quiser. O teu questão qual é? Tudo bem? O meu aquele grandalhão, O meu é agressivo, é ali, o pequenino. Então eu entrei tipo foi um estadozinho de um bocadinho de paranoia, se calhar, porque chegou um momento em que tipo mandei lixar aquilo que o namorado quis ou não quis, mandei lixar aquilo que era conselhos de família, e era eu e o médico, e vou engravidar com um doador. Com qualquer pessoa que Não quero aparecer. nem saber, pronto. Quem cair na rede... Estou farta. Quem cair na rede. Não é quem cair na rede, é o doador. Doador mesmo, ir mesmo ao banco. no banco de esperma, sim Ei, senhora. isso é Aqui em coragem. Angola já dá um assunto, uma conversa interessante. Sim, aqui não há banco de esperma. Não, também para que é que vai haver aqui? A trigueira é uma realidade. O coisa também. Pus luz aqui nisto. Ai, sim, olha ali, fiquei logo cute. Pois. Então, foi tipo abrir o website do banco de esperma, fazer a inscrição, não sei o que, começar ali a ver as características dos doadores, salvar perfil que você gosta, perfil que você não gosta, passa. Swipe left. Oh yes, fazer toda a preparação com ácido fólico e não sei que mais, no mês X vamos fazer a inseminação. E eu estava a fazer isso mesmo sozinha, não estava a dizer a ninguém. Eu ia te perguntar isso. Diz uma coisa é tu dizes, ok, eu quero ter filhos. A relação acabou e foi aquela coisa que tu disseste, fez um ghosting, sumiu, desapareceu, foi engravidar outra pessoa que tipo, dá-te na cara, mesmo que não seja about you, mas não há como não ter algo pessoal, né? Como é que tu sais daí, desta fase, leva-me nessa parte, como é que tu sais daí, uma bufetada que não foi bufetada para ti, foi a vida dele, mas pronto. Como é que sais daí, tomas a decisão, caminham, levam por esse processo, tu dizes, ok, eu vou para o hospital, para uma clínica e vou fazer isso. Uma coisa é pensar, outra coisa é fazer. Sim. Leva-me nesse processo. Tipo, eu não sei te levar nesse processo, porque como eu te disse, foi uma espécie de paranoia. Sim. Foi uma espécie de paranoia, foi uma espécie de surto. Ok. Foi uma Tinhas que espécie idade? de surto. Tinha 21.
Oh, miúda. Eu estou pensando, minha cabeça Meu foi bem miúda. Jesus. Foi uma espécie de surto, foi mesmo. Tu estás nessa situação toda. Como funciona a escolha dos doadores? Pois aí não vejo. E a escolha dos doadores, isso depende de cada banco de esperma que tu fores. Aqui Mas- não há. Não acredito que haja. Aqui Também não há todo o resto do processo, há. As pessoas fazem isso fora. Sim. Yeah, Não mas há aquelas- já há uma clínica de fertilização cá. Já nasceu o primeiro bebê de fertilização in vitro feito. Ai, que engraçado. Olha, eu tenho uma pergunta para a Sara. Sim. Quando ela foi diagnosticada com infertilidade, a família dela tentou justificar o fato com algum problema espiritual? Se sim, qual foi a posição dela? Disseram que era Muito feitiço. bom. Boa pergunta. Boa pergunta, Boa pergunta. obrigada. Boa pergunta. Não, minha família não fez isso. Também mãe médica. Yeah, É mãe difícil. médica, yeah. Sim. Mas depois, muito mais tarde, agora recentemente, aprendi sobre este lado espiritual que tem a ver com a infertilidade e realmente há muito que se lhe diga sobre isto. É um tema que se deve conversar. E é um tema que a Sara conversa no Harmonizar. Ela explica-nos Yeah. isso tudinho. Exatamente. Mas não, a minha família não fez essa associação. E esse assunto ficou muito dentro do núcleo pai, mãe, filha, irmão. Ok. Não foi muito mais por aí além. Tudo bem que todo mundo à volta sabia que a Sara tinha endometriose, sabia que a Sara sempre faltava aos eventos familiares, e não sei o que mais, porque estava com dores, que não conseguia sair de casa, não conseguia andar. Mas todo mundo sabia que a coisa podia descambar em infertilidade. Mas tipo, não foi do género saímos por aí a confirmar a todo mundo que sim, que eu tenho infertilidade. Mais uma vez. Que a mamãe... Não é um assunto que, por exemplo, não é uma doença que se diga, olha, Tanta estou doença. com um tema desses. Yeah. É uma coisa, É uma de coisa uma tão coisa pessoal. bem fechada e bem Exatamente. secreta, né? Exatamente. Sim. É uma coisa extremamente pessoal tua. A tua decisão de ter filhos já é uma decisão pessoal. A tua tia não tem nada que intervir. A tua mãe também não tem que intervir. Mas, tipo, se tu estás numa situação de infertilidade, já desde os teus 19 anos, tão nova, já estás a ter que lidar com isso, os teus pais vão te proteger. Sim. De alguma forma. É isso, é muito nova também para estar aí a expor. Exatamente. Então eu fui protegida pelos meus pais, graças a Deus. Não foi naquela altura em que já acabaste a tua faculdade, já casaste e todo mundo está assim. Espera, Yeah. acabou de assinar. Como é? Manda vir. Como é? Não está a vir. O que é que se passa? Como é? E todo mundo já começa a perguntar. Tá. Aí já a coisa dá muito mais exposta, né? Então, pronto, com um diagnóstico tão cedo, fui mais protegida pelos meus pais. Olha, Muitas sorte, graças. tiveste sorte que a tua achou que a mãe da Bea Meyer disse que a mãe dela achou que era espírito e lhe obrigaram a fazer um ritual no Cunene. Não disseram que devias ter feito aborto. Cá, dona, essa patetice. Aborto? Não, mas ela não estava grávida. Mas porque fiz aborto é que fiquei infértil. Se calhar é isso. Não, porque aqui diz muito. Fazer bué de aborto, Ai, que já não vai engravidar mais. Yeah. Sim, Micaela, tens razão. Que dizem que sim. Fizeste abortos, fizeste muitos Já abortos. fizeste muitos abortos, Já não vais ter mais. Já não vais Quer ter mais. dizer, então há um estigma associado à tese de endometriose, o pessoal já presume um monte de coisas. Nem sabem o que é Tens endometriose. infertilidade. Que tu tens dor de bexiga. Vai direto, você é uma grande vaca. Exatamente. Meu Deus. É mesmo assim. Andaste aí a dormir até se dormir. Abortaste não sei quantas mil vezes. É assim mesmo. É tudo com muita culpa. Sim. É tudo muito físico. Eu estou Então, chocada porque eu o que estou que completamente fizeste? fora, completamente. Tu não sabes disso, né? Eu saí daqui com muito miúda. Oh, vai estar naquelas Alemanhas. Não, aqui é rijo. Aqui é que fizeste. A conta Tá lá. bem? Não. Diz a verdade. Diz a verdade. Espera ainda, o pior de tudo é tu dizes que tens uma infecção urinária que não tem nada a ver Com com o teu sexo. sistema reprodutor, não tem nada a ver com o sexo. Andaste aonde? É água. Dormiste com quem? Fizeste o quê? Mas a água. Infecção urinária, meu Deus. Agora ia me matar. Desculpa. Yeah. Uma tia minha foi para a igreja, não sei explicar o que aconteceu, mas teve mesmo barriga
durante 9 meses, mas era água, não sei o que fizeram com ela. Aconselho não recorrer às igrejas. Tá boa essas histórias. Aproveita. O teu vai acabar, tens que terminar para gravar, senão vai-te desaparecer. Viemos já. Oh, e o meu não? O teu não, o teu deixa Ainda posto não. depois. Ok. Então... Queres gravar? Tá gravando, aqui já. Isso. Ok. Então, depois, tipo, estava nesse processo todo desse meu surto, dessa minha paranoia. Depois, já perto da altura de fazer a inseminação, não. Não quero. Não quero fazer esse mambo, não. A sério? Yeah. Tu? Mesmo assim. Meu Deus. Teus pais já sabiam ou ainda estavam no Não, alheio? não sabiam, ainda estavam no alheio. Que eu ia já para ser grávida. Normalmente. O plano era para ser grávida. Normalmente. Epá, pera. Vou reparar aqui Porque, umas tipo, casas. o seguro de saúde cobria tudo. Então, foi do género. Vamos em frente. Né? Yeah, depois, tipo... Estamos a trabalhar. Pergunta indiscreta. Não,